Coloquei ele para gravar. E vamos fazer aqui a resolução desse exercício. Qual que era o exercício? Nós precisava fazer o cilindro A avançar e recuar, depois o cilindro B avançar e recuar, daí o cilindro C avança, ele vai parar avançado, daí eu avanço A, recuo o cilindro C e recuo o cilindro A. Aqui é esse conjunto da parte pneumática que a gente faz assim toda a aula. A gente não está colocando válvula de retenção, válvula de controle de fluxo, a gente só fez o basicão. As válvulas, a solenoide e ali a gente fez também aqui os pistão, e nos pistões a gente colocou lá os fins de curso. Dessa parte pneumática, acredito que não tem nenhuma dúvida, né? Se porventura tiver alguma dúvida, vocês perguntem aí. Mas acredito que essa parte aqui... que essa por enquanto tá de boa. Tá de boa? Então. Não tem segredo, sabe? A gente tá com dúvida mesmo, acredito eu, né? É ali no esqueminha ali pra fazer que o senhor fez ali, mostrou pra gente. É isso que a gente tá com bastante dúvida. Não, tranquilo. Então vamos direto para o nosso circuito elétrico. O problema é lógica, né? Criar uma lógica, né? Então, eu vou colocar. O que a gente precisa fazer, né? Vou colocar o 24 volts, colocar o 0 volts aqui. Vamos deixar ele. Então, qual que é o primeiro movimento que a gente precisa fazer? Bom, o primeiro movimento é a gente precisa fazer o avanço do ar. A gente vai fazer passo a passo. Movimento a movimento. Então, qual que é o primeiro movimento? Bom, é o avanço do ar. Então, se eu clicar no botão, eu tenho que fazer com que o meu SA1 ele seja acionado. Então, nós vamos colocar... Eu vou deixar um botão desliga, né? Porque depois a gente não consegue desligar o nosso circuito depois de construído. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar um botão desliga e vou colocar logo embaixo já um botão liga. Vou colocar aqui, ó, o nome dele. E vou colocar uma solenoide aqui já direto, ó. Ô, professor, por que o senhor não vai colocar um selo aqui para fazer já com essa solenoide, por exemplo? Porque lembra que a gente comentou na aula passada que nem sempre precisa de fazer selo? Então, a gente vai fazer direto aqui, ó, o avanço do A. E vamos colocar aqui, ó, essa é a 1. Bom, esse aqui é o primeiro movimento, já está criado. Ó, professor, mas sem selo, sem nada, não é melhor colocar um selo? Bom, por que não precisa colocar selo? Porque, por enquanto, o meu movimento é só avanço. Eu só preciso avançar. E lembrando que a solenoide, ela não precisa, para que ela fique atuada, vamos dizer assim, você não precisa manter ela alimentada. Você precisa de um pulso elétrico. Então, se eu clicar no botão aqui e der um pulso elétrico, o meu pistão vai avançar. Então, toda vez que vocês forem construir o circuito, lembrem desse detalhe. Eu não preciso nem sempre do selo, eu preciso de um pulso elétrico para minha solenoide avançar. Então, o primeiro passo já foi. Agora, qual é o segundo passo? O segundo passo é recuar o A. Para recuar o A, eu preciso apenas mandar um pulso elétrico aqui, ó, na SA2. Como eu não fiz um selo e não estou mantendo alimentado esse conjunto, então eu aperto aqui esse botão, avanço A e automaticamente aqui, ó, porque é um botão de pulso, corta a alimentação aqui da minha solenoide. Então não tem nada que me impeça de fazer o segundo movimento. Então eu vou vir aqui, vou pegar um contato, e esse contato aqui, eu vou alimentar ele, e nós vamos dar o nome de A2.
e vou colocar uma solenoide abaixo dele. Nós vamos chamar essa solenoide de SA2. O SA2 a gente sabe que é a solenoide que eu estou utilizando aqui para recuo da minha válvula. Então a gente já fez aqui, ó. Só com esse primeiro passo aqui, ó, a gente conseguiu fazer o avanço do A e o recuo do A. Bom, vocês estão vendo que eu não utilizei nenhum contactor. Correto? Não estou utilizando contactor, não estou utilizando... Eu só estou utilizando apenas o botão, um contato daqui, né? Que é o nosso contato fim de curso, e as duas solenoides. Bom, vamos seguir. O próximo movimento, quando o A recua, é fazer o avanço do B. Então, o A recuou, o B vai avançar e vai recuar. Bom, qual que é o detalhe? Se eu pegar aqui, ó, em contato aberto, e puxar aqui direto, igual a gente estava comentando na aula passada, vamos fazendo cada movimento, eu pego o último sensor atuado. O último sensor atuado, no nosso caso, é o A1. Se eu trazer A1 aqui e colocar a solenoide do B, SB1, que é o nosso avanço do B, o que vai acontecer? Vai dar um problema para nós. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem que problema é esse. Na aula passada, eu comentei com vocês assim, ó. Na hora de a gente construir o nosso circuito, faz o movimento e com o último movimento que o pistão fez, no caso, o último sensor que ele atuou, cria-se o próximo movimento. A gente comentou assim que assim fica mais fácil. Só que qual que é o detalhe? O nosso A, nesse caso, ele vai avançar e vai recuar. E o último movimento é A1. É acionando A1. Só que o A1, ele já está acionado. Porque o pistão já está sobre A1. Então, se vocês, de repente, na hora que vocês estavam construindo aqui o circuito, se depararam com isso, qual que é uma solução? Uma das soluções é eu criar uma condicional para o nosso circuito. Professor, o que é uma condicional? Acredito que vocês já viram parte desse tipo de linguajar na parte de CLP, de repente, que é eu colocar um contato criando uma condição. Só na hora que fechar esse contato aqui, ó, vai alimentar meu A1. Bom, mas esse contato aqui e essa condicional, como que eu posso criar uma condicional para ele? A forma mais simples de a gente criar condicional é utilizando contactor. Eu vou puxar aqui, ó, vou criar um espaço e nós vamos colocar um contactor aqui, ó, nesse meio. A gente vai chamar ele de K1. Então, o meu K1 vai ser uma condicional de avanço do B. Quando que o B pode avançar? Quando que o B pode se movimentar? Ele só pode se movimentar depois do movimento do A. Então, quando eu terminar esse movimento aqui, ou eu fizer algum movimento aqui, eu alimento o meu K1. Estão conseguindo entender essa parte do K1? Esse K1 que eu estou colocando aqui, ele vai limitar o movimento do B. Só quando o K1 entrar, que vai criar uma possibilidade de do B estar se movimentando. Então, nós estamos criando uma condicional no meio do meu circuito. Então, qual que é a condição do B avançar? Eu fazer o movimento do A. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ligar meu K1 na linha do A2. Ô, professor, mas o último movimento não foi A1? Sim. Só que o A1 já está acionado. Então, eu vou para o movimento anterior ao A1.
Então, toda vez que o A2 for acionado, eu vou alimentar também o recuo do A, mas também vou alimentar o meu K1. E alimentando o meu K1, esse contato aqui, ó, que eu coloquei, eu vou chamar ele de K1. E quando eu alimentar ele, ele vai criar uma possibilidade para que o B se movimente. Nós temos que lembrar aqui que nós precisamos fazer um contato de selo, porque senão ele só vai dar um pulso, vai cair. E nesse caso, nós não podemos trabalhar somente com pulso elétrico, nós precisamos trabalhar com contato de selo. Então, olha aqui, ó. Nós fizemos anteriormente, antes de colocar esse K1, nós testemos apenas com esse sensor fim de curso A1 e não deu certo o nosso movimento. Mas vamos fazer um teste aqui, ó. Ó, já alimentei o meu circuito, o meu pistão B já não avançou. Por quê? Porque esse contato do K1 não está fechado, está aberto. Então eu coloquei uma condição aqui, ó. Quando esse K1 fechar, eu alimento essa linha. Bom, deu exatamente aquilo que nós precisávamos. Se vocês analisarem aqui, ó, eu vou deixar ele ligado, deixar ele alimentado para vocês verem. A corrente elétrica está vindo aqui, está alimentando o meu K1 e automaticamente está alimentando o meu SA2, né? Que é o recuo do A. E está criando uma possibilidade aqui para mim, para eu fazer o avanço do B. Bom, pessoal, a primeira parte está resolvida. Só que o que acontece? Na continuação do movimento, nós estamos criando também um problema para nós. Por que nós estamos criando um problema? Porque esse pistão B vai ter que avançar, vai ter que recuar agora. Ele avançou e agora ele vai ter que recuar. E olha aqui, ele não vai recuar porque SB1 está sendo alimentado. Então, ao mesmo que eu alimente o SB2, ele não volta. Por quê? Porque eu não derrubei esse circuito. Eu preciso derrubar para que o meu B volte. Então, eu resolvi um problema, mas eu acabei criando outro. Até que essa parte, vocês conseguiram entender aqui? Essa utilização do K1, criar uma condicional para SB1? Bom, ninguém falou nada, eu acho que vocês estão entendendo. Até agora sim, professor. Até agora sim? Ah, então beleza. Então vamos dar sequência. Bom, nós estamos com o pistão B avançado. Eu vou deixar ele avançado aqui. Ó. Nós estamos com o pistão B avançado, batendo no sensor B2. Então o sensor B2 vai fazer o recuo do nosso pistão B. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um contato. Vou chamar ele de B2. Vamos alimentar o nosso contato. E vamos puxar a nossa solenoide. Solenoide SB2. É o recuo do B. Vou apagar aqui e fazer de volta essa linha para ela não ficar dando erro na hora que a gente for ir ativando o nosso circuito. Então vamos ver. Assim a gente sabe que não vai dar certo. Por quê? Porque a gente sabe que o SB1 vai ficar alimentado na hora que a gente ativar lá o nosso circuito. Porém, já que nós sabemos que vai acontecer isso, nós precisamos derrubar a alimentação desse conjunto.
Por que nós devemos derrubar a alimentação desse conjunto? Porque esse conjunto aqui, ó, K1, ele faz com que o meu SB1 fique alimentado. Então, quando a gente derrubar esse K1, a gente também possibilita o retorno do B. Como que a gente pode fazer? Do mesmo jeito que a gente criou uma condicional do K1. Só que agora eu vou colocar uma condicional do quê? Para derrubar B. Derrubar o B não, né? Derrubar K1. Vamos colocar uma condicional aqui. Quando o B2 acionar, vamos fazer ele acionar também um contactor. Esse contactor aqui, ó, que nós vamos chamar de K2, toda vez que ele é acionado, uma das funções dele vai ser derrubar o K1. Lembra que a gente aprendeu a fazer lá no... Vocês aprenderam com o Rodrigo no segundo período e também acho que revisaram no terceiro período. Fazer a reversora. Na reversora a gente tinha algo bem interessante que a gente chama lá de intertravamento. Na hora que um contactor está alimentado, o outro não entra. Lembro lá da reversora e por isso que eu pedi no comecinho da nossa aula uma reversora, lá nas primeiras aulas, e vocês mandaram para mim, e eu pedi para vocês explicar aqui que era esse contato que a gente utiliza lá para bloqueio, que a gente chama também de intertravamento. Então, esse conceito de intertravamento nós estamos utilizando agora. Ó. Na hora que entrar K2, nós vamos derrubar K1. E eu vou colocar um contato bem em cima aqui, ó. Apaguei a linha aqui, eu vou colocar um contato fechado bem aqui, ó. Ô, professor, por que o senhor vai colocar aí? Ó, a arte que eu fiz. Larguei ele no posicionamento errado. Por que eu vou colocar aqui? Porque aqui é a alimentação do meu K2, do meu K1. Deixa eu vou fazer um pouquinho mais para cima, só para vocês visualizarem um pouquinho melhor. E assim dá para entender um pouquinho melhor o desenho. Eu vou colocar aqui, ó, K2. Eu coloquei o intertravamento. Só que eu estou colocando o intertravamento só de um lado, ó. Tá vendo que eu não estou colocando o contato fechado do K1 aqui? Porque se eu coloco ele aqui, o meu K2 nunca vai entrar. Porque o K1 aciona antes. Então, o que vai acontecer? Na hora que o sensor B2 for acionado, que é o pistão avançado B, pistão B avançado, na hora que ele avançar, ele vai acionar aqui o B2, vai alimentar essa linha, vai alimentar o K2 e o K2 vai derrubar o K1. Quando o K1 derrubar, ele sair fora, aqui também abre. E para de alimentar a SB1. Então, nós estamos fazendo o quê? Estamos fazendo o ciclo. O A avança e volta, o B avança e recua agora, porque nós estamos colocando uma condicional de recuo aqui. Ó. Esse K2 é a minha condicional de recuo. Só se não entrar K2, não recua K1. Por que não recua? Porque esse contato aqui não vai abrir. Então ele tem que entrar. Eu vou dar um play. Opa, o que aconteceu? Não alimentou lá. Será que eu inverti alguma coisa aqui? Acho que eu inverti alguma linha aqui embaixo. Essa linha. Tem que apagar aqui para poder dar certo. Coloquei uma linha sobre outra. Aí não vai entrar mesmo. Vamos ver se agora vai. Acho que agora vai. Acho que era só isso que era o erro, né?
Ah, agora deu certo. Então, olha aqui, ó. Aquele caso ali, ó, do K2 aconteceu do jeito que a gente previu. O K2 entrou e derrubou aqui, ó, a alimentação do K1. Ó, o contato está aberto aqui, ó. Então, tem momentos que a gente precisa utilizar o contactor. Tem momentos que não. A gente acabou de fazer vamos dizer assim, um ciclo. Fiz o avanço do A, ele recuou, fiz o avanço do B, ele recuou. Então, esse conjunto aqui, ó, que a gente acabou de fazer, guardem aí para vocês. Se vocês quiserem tirar um print da tela. E esse tipo de movimento, ele sempre vai aparecer em exercícios assim relacionados à pneumática. Se vocês quiserem, eu tiro um print aqui. Eu vou tirar um print aqui e vou mandar no grupo. Vou colocar a parte da resolução do exercício. Essa parte que a gente acabou de fazer aqui, sempre nós vamos ter circuitos assim, que precisam desse tipo de acionamento, assim, que são necessários às vezes. Acabei de mandar lá no grupo. Vamos colocar lá, parte da resolução do exercício. Bom, parte do exercício está feita. Agora, qual parte que falta? Falta nós trabalhar com o pistão C. O pistão C, ele vai ter que avançar e em seguida avançar o A de volta. Então, vamos fazer. Nós já temos uma condicional aqui, ó, no B. Nós não podemos utilizar ela da mesma maneira que a gente utilizou para K1, para criar um segundo passo. Podemos. Então, o pistão C sempre vai avançar depois do B, no nosso caso? Sim. Então, nós podemos pegar aqui, ó, K2, fazer com que ele crie uma condicional de avanço do pistão C. Como que a gente cria essa condicional? Colocando um contato no nosso K2 aqui do lado. Vamos alimentá-lo. E vamos trazer a solenoide de avanço do pistão C. SC1. Bom, se a gente fizer assim direto, o que vai acontecer? Vou colocar aqui para vocês entenderem. Se eu colocar somente o K2 para acionar o nosso SC1, que é a válvula solenoide de avanço do nosso pistão C, o que vai acontecer aqui? O nosso pistão C vai avançar no momento errado. Como assim, professor, que ele vai avançar no momento errado? Fiquem prestando atenção aqui, ó. Quando que o pistão C vai avançar? Conseguiram visualizar quando que ele avançou? Vou desligar e vou colocar de Ele volta. avança quando o B1, no B1 avança? Não, ele está avançando quando o B recua. Ah, então eu vi errado. É que aqui, ó, a nossa sequência do nosso circuito, ele é assim, ó. O A avança e recua. Quando o A recua, daí que vai o B. O B vai, avança e recua. Quando o B volta, daí que o C tem que avançar. Só que nós fizemos o C, ó, se eu coloquei só o K2 e SC1, o C está avançando quando o B está recuando. Ele acontece no mesmo momento. O C está avançando e o B está recuando. Então, nós estamos perdendo aí uma fração de segundos. E não é essa a ideia. A ideia é que o B recue totalmente para que o pistão C venha avançar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um contato aqui no meio. Exatamente do mesmo jeito que está o SB1. Tá vendo que no SB1 tem um A1 aqui, ó, no meio?
Então, esse A1 aqui, para nós, tem que vir aqui também. Só que não com o nome de A1, mas sim com o nome de B1. Agora vai dar certo. Vocês viram que já mudou ali, ó. O pistão B terminou o recuo, daí que o pistão C foi avançar. Então, essa fração de diferença de tempo, para nós é importante, porque o circuito que a gente precisa fazer é assim. Ah, professor, mas por que eu tenho que fazer exatamente no mesmo ciclo de tempo que o exercício pede, sendo que o movimento que eu fiz estava certo? Por que a gente tem que fazer? Porque imagine que fosse uma máquina, e se fosse uma máquina e essa máquina ela tivesse que fazer aquele movimento, o pistão B bater no sensor B1 para daí o pistão C avançar. A nossa máquina ia dar problema se a gente tivesse mantido daquele jeito. Então, por isso que a gente teve que colocar o contato fechado do B1. Então, até aqui, o que a gente já fez? A gente fez quase todo o exercício. Agora, qual que falta? Falta a parte talvez mais complicada, que muitos acham, que é fazer com que o nosso pistão C avance, bata no sensor C2 e faça com que o A venha avançar. Porém, qual que é o detalhe? O nosso pistão A ele não pode avançar e recuar e vou repetir todo o ciclo que ele já está fazendo. O pistão A ele vai fazer somente um movimento e vai parar. Qual que é o movimento do A? É esse daqui, ó. Avança e recua, daí vai pro B, avança e recua. Então, se eu colocar de qualquer jeito aqui, ó, alimentar SA1 de volta, somente com o sensor C2, o que vai acontecer? Nós vamos trazer uma linha aqui e vamos ver o que vai dar. Vai dar, não vai ser exatamente aquilo que a gente espera. Só para que a gente entenda aqui, ó. Vou colocar ela aqui, ó, por dentro. Uma linha aqui, ó, chamada C2. Por que eu estou trazendo C2? Porque C2 foi o último movimento que a gente fez. O último movimento que a gente fez foi C2, ó, avanço do pistão C. Vou colocar aqui para ligar. Vocês vão ver que não é tão simples só colocar um sensor aqui, ó. O que está acontecendo? O C2 veio e fechou. Agora o pistão C tá querendo, o pistão A está querendo voltar. O SA2 está sendo alimentado. E se eu bobear aqui, eu faço com que até o B avance. Então, esse detalhe aqui, ó, nós temos que tomar muito cuidado. Além de desligar, está desligando. Por quê? Porque o C2 está sendo acionado. Então, quando a gente vai criando passo a passo, a gente tem que ir avançando passo a passo realmente, para a gente não se perder no nosso caminho. Bom, professor, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Bom, vamos estudar as nossas possibilidades. As nossas possibilidades são cortar a alimentação aqui, desse conjunto aqui. É uma possibilidade. Colocar uma condicional aqui de, vamos dizer assim, de para que o SA2 não entre ou entre só em determinados momentos. Nós vamos ter que derrubar o avanço do C. A gente vai ter que fazer algumas alternativas agora para que dê certo o nosso circuito. Alternativas que a gente pode estar fazendo. Será que alguém pode me ajudar e dar uma ideia? Porque até aqui foi beleza. Agora fazer com que o nosso C recue e o nosso A recue, o que eu preciso fazer?
Colocar um K3 para derrubar? É uma possibilidade. Vamos tentar? Mas podemos fazer um K3 aonde? Quando que o K3 vai acionar? Fazemos ele acionar pelo C? Pode ser? Eu ia tentar colocar depois do S1 aí. E um Depois lá do do C2 lá. SC1 ali, isso aí mesmo, pra derrubar. Então, beleza. Então, vamos colocar aqui, ó, K3. Esse K3 vai ser alimentado aqui, nessa linha? Acho que sim. Ou fazemos um K3 sendo acionado pelo C2? O que vocês acham? Ó, pipocou o Axe aqui. Vou colocar aqui, ó. É que aqui nós temos que tomar cuidado porque é pelo K2. Quando o K2 alimentar, é o movimento do B. Nós temos só cuidar para o B não fazer com que a gente fique refém desse problema aqui, ó. Tá, eu alimentei K3. Agora vamos derrubar o nosso circuito lá. Vou fazer um teste. Eu coloquei o K3 aqui, ó. Do lado do SC1, como vocês falaram. Coloquei um contato do K3 aqui, ó. Para derrubar o nosso SCA2, que seria o recuo do A. A gente vai esperar um pouco para recuar o A. Bom, até aqui, beleza. O nosso K3 acionou. Então é sinal que eu posso derrubar. Posso fazer com que o nosso C, o mesmo K3 aqui está fazendo com que ele não fique alimentando os dois lados, eu posso colocar aqui, ó. Colocar também no SA1. Um contato aberto. Só que se eu coloco um contato aberto aqui, ele vai criar uma possibilidade de a gente retornar o ar, que é o final do nosso ciclo. Também dá certo. Só que o nosso pistão, o próximo movimento, qual que é aí do nosso circuito? Não é retornar o C? Esse que é o problema nosso. Nós temos que derrubar aqui, ó. Nós temos que derrubar K2. É esse o problema. Ele abriu antes e deu pistão A avançar. Não ia dar certo mesmo. Vou tirar. O problema nosso não é o retorno do pistão C agora. Então, se eu colocar o K3 sendo alimentado pelo K2, não vai dar certo, porque o meu K2 que faz o avanço do SC1. Então, essa linha aqui, ó, para nós não serve. E nem derrubar esse detalhe aqui, ó. O K3 vai servir para nós se nós fizéssemos assim, ó.
pegar o C2, que é o avanço do pistão C. C2. E alimentar pelo C2. Agora a gente consegue criar uma possibilidade de condicional. Quando o K3 for alimentado, o K3 vai derrubar o que para nós? Vai derrubar todos os ciclos para trás. Somente o K3. Então, o K3 ele vai entrar aqui, ó, para derrubar o K2. Então, esse K3 que vocês comentaram, ele tem que derrubar essa parte aqui, ó. E a gente vai aproveitar esse K3 para fazer o quê? Para fazer com que o nosso conjunto aqui do A também trabalhe. Mas vamos primeiro fazer esse detalhe daqui do... Vamos fazer um teste e ver se ele derruba mesmo o K2. Daí a gente já faz o movimento do A. Bom, aqui deu certo. Aqui fechou para nós. Qual que é o detalhe? Que a gente também não pode alimentar K1, certo? O que o K1 faz? O K1 faz com que o nosso SB1 trabalhe. Então, hoje a gente pode colocar um contato do K3 aqui, no K1, ou um contato do K3 aqui também. Daí funciona K3 para nós. O que vocês acham? Ou, de repente, vocês têm uma outra ideia? Podem falar aí, pessoal. Talvez mais complicado. Vocês viram que esse final aqui é o complicadinho do nosso circuito, né? É. É esse final que quebra a cabeça. Pensa aí, tem uma ideia. Uma ideia para vocês me ajudarem. Nosso circuito está assim. K3 está sendo alimentado. O K3 precisa fazer o quê? Precisa, de repente, derrubar o nosso circuito aqui para que o nosso pistão A possa recuar daqui a pouco. Mas também ele não pode fazer com que o nosso B avance quando o A recuar de volta. Já que vocês pensem, porque nós estamos fazendo passo a passo. Ou de repente vocês acham que o K3 não funciona, podemos utilizar outra forma? Me digam, eu vou esperar alguém falar alguma coisa. Eu tenho que derrubar o movimento do A1 lá, né, pessoal? Esse ali no 1. Fazer ele Exatamente. recuar agora. Exatamente. Nós precisamos fazer com que o nosso A1 possa recuar. Mas também tem que fazer com que o C recue. Posso colocar um contato do meu K3 aqui, de repente? Vou colocar Ele aqui. derrubaria uma, não?
Mas não derrubou. Mas também não ia deixar C3. avançar, né? Oi? É. Ele derrubaria A1, mas não derrubaria C3, né? C2. Isso. Nós até derrubamos esse, se nós utilizar esse K3 aqui, ó, nós até derrubamos ele. Só que se ele entrar antes, o K3 entrar antes do que o avanço do A, o que acontece? O meu A nem avança. E o meu circuito tem que avançar o A. Colocar o C1 embaixo do A2 ali. C1 embaixo do A2. Aqui? Aqui onde que eu tô com a mãozinha? Sim. Mas o que o C1 vai fazer? Na hora que recuar o C1, recua o A2 também. Não. Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. O C1, o que acontece? Aquele circuito que que eu fiz com a outra turma, coloquei um C1 aqui, ó. Certo? Eu coloquei um C1 aberto. Vou ver se eu consigo só ajustar aqui para que ele fique. Nossa, assim que eu coloquei ele aqui, ele já fechou. Se ele já fechou, o que ele está fazendo? Então, ele não vai interferir na primeira parte do meu circuito. Ele só vai interferir quando? Quando o C1 não tiver acionado, que vai ser quando o pistão C tiver avançado. Então, vai ser assim, ó. O pistão C vai avançar, esse contato vai abrir. Daí já não vai ficar alimentado esse circuito. Não estando alimentado, para nós, já é um ganho enorme. Por quê? Porque daí só basta eu fazer com que o C recue, porque eu também já vou derrubar todo esse lado aqui, ó. Então, só esse contato C1 resolve o problema do A. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Vou tentar apertar um pause. Opa, apertei. Olha o que aconteceu. O C2 acionou, entrou K3. O K3 derrubou K2. Certo? K3 derrubou K2. Quando ele derrubou aqui, quando ele acionou, ele mandou A avançar. Que é essa linha que eu tô com a mão aqui em cima. O que aconteceu com o nosso C1? Ele é um contato aberto. Então, quando o pistão C está recuado, a tendência dele é fechar. Então, se ele está avançado, o contato está aberto. Se ele está aberto, ó, o pistão A aqui está avançando. Ele vai fazer esse movimento de avanço. E não vai alimentar essa linha. Não alimentando essa linha, para nós, está resolvido uma parte do problema. Bom, o A2 acabou de bater ali, ó. Acabou de bater aqui, ó. Foi o último movimento que aconteceu. O que eu tenho que fazer para que o nosso pistão C recue? Não é utilizar esse A2? Não posso utilizar esse A2 aqui para fazer com que o nosso pistão C recue? Posso. Porém, tem um detalhe. E para o pistão C recuar com a batida do A2, eu tenho que estar utilizando essa condicional que a gente acabou de criar. Por quê? Porque se eu apenas colocar aqui, ó, o meu contato do A2 está aqui, ó. Está embaixo da minha mãozinha aqui, ó. Se eu puxar uma linha aqui para o lado e colocar o SC2, que seria essa válvula aqui, ó. Colocar aqui, quando que ela ia atuar? Ia atuar já no primeiro ciclo.
Esse contato aqui, ó, quando a gente for na prática, vocês vão ver que vocês só tem um contato de A2. É o contato do fim de curso. Eu não tenho dois contatos abertos. Não é igual ao contactor. Ele é apenas um. Então, eu vou colocar aqui uma válvula solenoide aqui do lado, ó. Ou coloco aqui, eu vou colocar aqui do lado. Vou ver se ela vai caber aqui, ó. Vou colocar mais para cima um pouco. Vou chamar ela de SC2, que é o nosso recuo do pistão C. Se eu alimentar ela aqui, ó, somente por A2, o que vai acontecer? No primeiro ciclo, eu já vou ter uma alimentação dela. E a gente tem que tomar cuidado, porque ela quer ser alimentada somente no final. Opa, bom que não interferiu. Bom, o nosso circuito aqui, ó, falta só uns 5% para a gente resolver ele. Ele está fazendo o movimento correto? Tá. Avanço A, recuo A, avanço B, recuo B, daí avanço o pistão C, avanço A, recuo o pistão C e recuo A. Qual que é o detalhe? Que o exercício, para nós, ele pede para que seja um ciclo. Lembra que a gente comentou que era só um ciclo, então ele tem que fazer todo esse movimento e parar? Correto, pessoal? Todo esse Sim. movimento e para. Então, nós precisamos derrubar o nosso circuito aqui. Na hora que esse circuito for e fazer todo esse movimento, nós precisamos pará-lo. Porque ó, eu aperto o play e ele não para. Se a gente não para ele, fiquem analisando aqui, ó. Pistão A, ele avança, recua, o B avança e recua, o C avança, daí o A avança. Só que na hora que o A recua, ele vai direto pro B. E ele já não faz o primeiro movimento do A. Ele está comendo uma parte do nosso circuito se a gente não para ele. E nós podemos fazer para parar o nosso circuito? Um contato C3 aí no SC2, João? Um contato. Não entendi o que você K3, falou. um contato K3 no SC2 e no último SC2? Aqui, nessa linha? É, Vamos ver. Fazer um contato aberto e fechado. fica aberto, né? Então, esse contato aqui, quando o K3 fechar, ele alimenta SC2. Vamos ver o que vai acontecer. Não resolve, aqui não resolveu.
Nada. Contato fechado também não ia mudar. Se for fechado, ele faz com que o SC2 não acione, né? Quando ele abre, Exatamente. Mas está no caminho. Talvez não aqui. Contato de K3. Dá para ser em outro lugar, de repente. é a linha do SA1, hein? Na linha do SE1, Do Solid vamos fazer um Mode. teste. É, O SE1 não dá, a gente já testou aqui, não deu. Mas e se nós fizer um contato de K3 aqui, ó? Aqui onde que eu tô, nessa linha aqui, ó, do B. Porque não é o B que é o nosso problema. Ele faz o ciclo, na hora que o A volta, o B já avança. Então, é sinal que o quê? Que o B está avançando antes de a gente querer. tem que parar ele antes de ele avançar. Exatamente. Tem que parar aí antes de ele avançar. Nós podemos colocar um contato de K3 aqui. Colocar um contato fechado. E só vai interferir quando o K3 estiver acionado. Porém, o que nós temos que levar em conta? Que o SC2 acionou K3, K3 derrubou aqui K2, ele vai derrubar aqui essa parte do SB1, porém ele não está selado, tá vendo? Ele não tem um selo, então nós precisamos colocar um selo aqui no K3. E vamos ver se vai dar certo com essa mudança que a gente acabou de fazer. Aí, ó. Resolvido o problema. A gente fez com que o B não avançasse mais, o ciclo parasse, e se eu apertar desliga todo o meu circuito. Se eu apertar liga agora, está resolvendo um problema que a gente mesmo criou um problema, né? Que é essa lógica que a gente foi fazendo na sequência. Então, o nosso circuito aqui, ó, está solucionado para um ciclo. Então, o nosso exercício ele pedia para a gente fazer um ciclo apenas. Então, tá resolvida a nossa situação.